Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia na presença do Senhor, aqui no canal Reino em Pauta, levando uma palavra viva ao seu coração. Queridos, esta é a nossa série escatológica, que tem o tema Quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Quem? Nós já falamos que esse quem é Jesus, né? Que é poderoso e que pôde fazer esta obra tremenda através da sua morte, da sua crucificação, da sua morte e ressurreição. Muito bem, queridos, neste momento a abertura do terceiro selo. O terceiro selo, Apocalipse 6, 5 e 6, que diz assim: Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma coroa, eu vi uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por um denário, e 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Preto aqui significa escassez. Escassez. Escassez, irmãos, nos leva o quê? Nos reporta a fome. Fome, né? Então, o que acontece? Qual é a obra do Evangelho? A obra do Evangelho, ela é revelar boas novas, né? E dentro do contexto dessas boas novas, queridos, está realmente, né, uma mudança radical. Uma mudança radical. Primeiro, amados irmãos, quando você aceita o Evangelho, o que acontece? Você entra numa guerra, como eu falei anteriormente. Essa guerra externa e guerra interna, né? E depois desta guerra, que é tão grande, vem o segundo passo, que é a escassez. É verdade ou não é? Quando existe uma guerra, numa fome, você pode ver a Ucrânia está em guerra, né? Amados irmãos, então logo começa a faltar alimento. Então a pessoa começa a ter fome. Então o que o Evangelho produz em nosso ser? Fome. Mas fome do quê? Claro, fome das coisas espirituais. Era uma fome que nós não tínhamos antes. Antes de se converter, nós não tínhamos fome por Deus. Fome pelas coisas de Deus. Mas a obra do Evangelho, quando entra em nós, ela produz em nós uma fome. Ela produz em nós um desejo de comer mais, um desejo de nos alimentar. A fome sempre segue a guerra, pois a guerra faz com que o alimento fique escasso, amados. Então, né, esta é a poderosa obra do Evangelho, é a abertura, meus amados irmãos, do terceiro selo. A abertura dos 4 selos que já aconteceu, irmãos, é a ação predominante do Evangelho. Eu estou falando aqui do Evangelho transformador. Esse momento, esses 4 selos, eles fazem parte do plano de Deus. Jesus é o plano de Deus. Jesus, diz Paulo, é o mistério de Deus. E através do mistério de Deus, que é Jesus, ele revelou um outro mistério, irmãos, que é o mistério de Cristo, que é a igreja. Então, Cristo é o mistério de Deus. A igreja é o mistério de Cristo. Porque através de Cristo, Deus foi revelado. Cristo, através de Deus, revelou a igreja. Não é assim? Glória a Deus. Ele fala assim, que aqueles que encontrarão com o Senhor, o Pai vai revelar. Então, todo esse mistério foi desvendado. Então, ficou o que no meio desse mistério? O Evangelho. Esse veículo poderoso que é o Evangelho, que entra, amados, que muda, que transforma, que provoca uma guerra. A sequência da provocação da guerra vem a fome. Por isso que os cristãos, os crentes, verdadeiramente crentes, eles têm vontade na reunião da igreja, eles gastam horas e horas e horas servindo a Deus, orando, tendo comunhão, partindo o pão, irmãos, cantando, adorando. Não é verdade? As reuniões da igreja, as vigílias, os trabalhos, eles muitas vezes são horas e horas e horas. E pessoas dizem assim: nossa, como eles aguentam ficar muito tempo lá? É a
fome por Deus, é a fome pela vida de Deus, é a fome pela presença de Deus. Essa fome é provocada pelo Evangelho, essa fome é provocada, amados irmãos, pela guerra que o Evangelho ele faz dentro da pessoa. Então, no meio daquela guerra, a pessoa busca a Deus. Não é verdade, não? Não é verdade que quando nós estamos passando muitas vezes por um momento de privação e a gente logo diz, puxa, eu preciso buscar Deus nesse quesito na minha vida, porque estou passando por uma luta, não é verdade? Todo ser humano, quando começa a passar por uma luta e o sapato começa a apertar, o que ele faz? Ah, vou buscar a Deus. Por quê? Uma guerra está acontecendo dentro dele e essa guerra produziu uma fome. E essa fome ele corre atrás de comida. Gente, todos nós quando estamos com fome, corremos atrás do quê? Atrás de comida. Não é atrás de passeio. Não é atrás de sair e dar uma volta. Não, é atrás de comida. Precisamos comer. Queremos comer. Então, corremos atrás de comida. E é glorioso entender que Deus tem comida. Deus tem comida. Deus tem provisão. Quando você corre, você recebe. Porque Deus traz à sua mão, amados, essa comida gloriosa. Deus é magnífico. E Deus, neste dia, Ele tem uma obra para você. Ele tem algo na tua vida. O Evangelho quer mudar a tua vida. O Evangelho, ele quer fazer algo glorioso em você. O Evangelho quer sustentar você. O Evangelho quer suster essa lacuna que tem dentro de você. O Evangelho quer trazer paz, porque o Evangelho de Deus é paz. O Evangelho de Deus é salvação. O Evangelho de Deus, irmãos, é tudo o que Deus tem e o que Deus é na nossa vida. O Evangelho é o veículo de Deus, é a palavra revelada de Deus. Então, a abertura do terceiro selo provoca esta fome, irmãos, porque é a sequência da guerra. No segundo a guerra, no primeiro, amados, agora vem a fome. E a fome é algo terrível. As pessoas buscam, procuram, clamam, quer, amados irmãos, algo tremendo, né? Essa escassez que dá dentro de nós, esse vazio. E aí você corre para Deus, porque você diz, eu preciso de Deus. Irmãos, Deus é muito bom. Deus pensou em tudo. Imagine na sua economia, né? Antes da fundação do mundo, Deus já havia previsto tudo o que ia acontecer. Inclusive a vinda de Jesus, inclusive o sacrifício de Jesus, inclusive a sua chamada. A marca que Deus colocou em sua vida já estava prevista. Você foi chamado por Ele. Não importa quem você é. Não importa se você reúne no local A, B, ou C, ou D, casa 5, 8, 3, 2, 1. Não importa. Irmão, importa que você é a igreja. Que você foi constituída por Cristo. Que você, amado irmão, recebeu esse evangelho, essa paz poderosa. E aquela flecha que foi lançada naquele dia. Irmãos, trouxe até você o poderoso evangelho que tem transformado a sua vida. Neste momento, abra o teu coração. Sinta o que Deus está falando. Deus está falando que você é muito importante para Deus e que você está chamado, você está escolhido para no contexto da vontade de Deus, da visão de Deus, você está inserido. E isso é maravilhoso. Nós precisamos somente continuar crendo, irmãos, nessa grande realidade, recebendo esta realidade, compreendendo com todas as letras quem somos, porque somos, para onde vamos e por que vamos. Existe um destino, existe uma vida. E o Evangelho, ele quer revelar tudo isso na minha e na sua vida. Por isso é preciso compreender, com todas as letras, o plano glorioso do Senhor. Na visão do Senhor, esse plano é revelado e trouxe a mim e a você essa porta aberta. Jesus fala, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e acharás provisão, achará comida, achará pastagem. Né? Deus tem comida, Deus tem provisão, Deus tem paz, Deus tem sossego, mas eu preciso entender isso, irmãos, né? Esses 4 primeiros selos foram abertos em prol a você, em prol a mim. O Senhor Jesus abriu esses 4 selos, trazendo uma válvula de escape para mim e para você. Trazendo, irmãos, um conforto, um consolo, porque hoje, independentemente do que aconteça, nós temos confiança naquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso, o Senhor por excelência, que nos comprou da maneira de viver e nos fez povo seu e ovelha do seu pasto e nos colocou dentro de uma visão, dentro de um plano.
Portanto, abra o seu coração e entenda, amados, o poder, a glória da pregação do Evangelho. Esse glorioso veículo, esse glorioso instrumento de Deus para a salvação, para a cura, para a libertação, que é a pregação do Evangelho. Esta bênção revelada por Deus em Cristo Jesus para o meu e o seu bem. Receba neste momento esta palavra e ore comigo, irmãos. Vamos clamar. Grande Deus, Pai Celestial, obrigado por mais um dia, por mais um momento. Senhor, que o Teu Espírito continue realizando algo sobre as nossas vidas, ministrando sobre cada um de nós. Deus eterno, nós nos unimos diante do Senhor e nós pedimos a Tua bênção. Fica conosco, Deus, e realiza algo tremendo. Faz que o Evangelho possa ministrar, salvar homens e mulheres, salvar vidas. Que o Evangelho possa romper com toda a barreira, porque esse selo já foi aberto. O Senhor rompeu, ó Deus, com a abertura desse selo. O Senhor abriu o livro e rompeu com os selos. E agora nós podemos glorificar o Teu nome. Pai, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe você. Um grande beijo, um abraço e até amanhã. Fica comigo aí atento, porque eu prossigo com essa revelação.